Gálatas 5, versículo 13 diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Amém? Oremos. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado por tudo que o Senhor já tem feito, obrigado, Senhor, porque podemos adorar a Ti com as nossas canções, com as nossas orações, e agora abrimos o nosso coração para ouvirmos a Tua santa e bendita palavra. Abrimos o nosso coração para sermos, Senhor, guiados e orientados por tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós nesta noite. Fala em nome de Jesus, assim oramos. Amém. Queridos, aqui neste texto de Gálatas capítulo 5, versículo 13, o apóstolo Paulo está falando para a igreja da Galácia sobre a liberdade que nós alcançamos através de Cristo Jesus. Mas o apóstolo Paulo aqui, ele está trazendo também ao coração da igreja da Galácia a seguinte orientação: não utilize a liberdade que você tem em Cristo para a libertinagem. Não utilize da graça do Senhor Jesus Cristo para pensar que por conta de ter recebido esta graça, você pode viver uma vida de qualquer maneira, de qualquer forma. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui à igreja da Galácia, e também esta palavra diz a nós, aos nossos corações: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Então, queridos, nós precisamos ter bem claro em nossos corações o que aconteceu conosco, o que foi que Cristo fez em nossa vida. A partir do momento que você recebeu a graça salvadora de Jesus Cristo, a partir do momento que você foi alcançado pela graça do Senhor, algo diferente aconteceu em nossas vidas. Algo diferente aconteceu. Amém? Eu acredito nisso. Eu acredito que algo aconteceu na minha vida, na sua vida, a partir do momento que nós fomos alcançados por esta graça. E nós precisamos, queridos, entender isso, que cada um de nós que estamos aqui, fomos chamados por Deus. Você foi escolhido por Deus. Amém? E nós fomos chamados então, queridos, segundo um propósito estabelecido, segundo um chamado estabelecido por Deus. Nós não fomos chamados simplesmente por ser chamados. Nós não fomos chamados simplesmente para ocupar uma cadeira na igreja. Mas nós fomos chamados com um propósito. O primeiro propósito que nós podemos observar através da palavra de Deus, queridos, é que nós somos chamados das trevas para a luz. Repita comigo: eu fui chamado das trevas para a luz. Entenda a condição. Nós precisamos compreender a diferença. Hoje nós não vivemos mais nas trevas. Hoje nós vivemos na luz. E a luz é Cristo. E é interessante, queridos, que esta luz que nós vivemos, vive em nós. Esta luz pela qual nós um dia fomos chamados, disse: olha, vocês não vivem mais, mas eu vivo em vós. Então, queridos, o nosso pensar, o nosso falar, o nosso andar, não é mais o andar de antigamente, não é mais o pensar de antes, não é mais o falar de antes, mas a nossa vida toda foi transformada pela graça salvadora de Jesus Cristo, das trevas para a luz.
Você e eu fomos chamados por esta graça. Não andamos mais sem rumo, não andamos mais sem direção, não somos guiados mais por vista, mas somos guiados pela fé em Cristo Jesus. Esta fé que nos conduz em todos os caminhos que agrada ao Senhor. Esta fé que nos fortalece cada dia. Então, hoje eu e você podemos ter essa certeza em nosso coração: não vivo mais em trevas, eu vivo na luz, em Cristo Jesus. Você pode glorificar a Deus. A palavra do Senhor também continua dizendo, queridos, que nós fomos chamados do poder de Satanás para Deus. Amém? Você e eu éramos escravos de Satanás, escravos do pecado, mas nós fomos chamados para a liberdade em Cristo. Estamos em Deus. Outrora nós vivíamos segundo os prazeres do nosso coração, vivíamos segundo os pensamentos da nossa mente, segundo as tendências das paixões da nossa carne, éramos escravos do pecado, mas hoje nós somos livres, libertos da escravidão de Satanás e vivemos uma vida para a glória de Deus. A sua vida é para a glória de Deus. Amém, queridos? Então hoje nós não vivemos mais sobre o jugo do pecado. Muitas pessoas ainda vivem como se estivessem ainda debaixo deste pecado, dessa escravidão de Satanás. Ah, pastor, mas eu vivi uma vida terrível, eu fiz coisas terríveis, eu pensei coisas horríveis, eu pratiquei tanta coisa ruim, eu não tenho perdão. Muitas pessoas têm isso no coração. Querido, saiba de uma coisa: o Senhor perdoou todos os seus pecados e não se lembra mais. Você não precisa mais se preocupar com aquilo que passou. Você precisa se preocupar sim com a sua nova vida daqui para frente com Cristo. Mas o que passou, o que você fez, não tem mais peso sobre a sua vida, porque você não está mais nas trevas, você está na luz. Cristo é que reina e que governa a sua e a minha vida. Então, fomos chamados do poder de Satanás para Deus, hoje somos de Deus. Você crê nisso? Outra coisa que a palavra de Deus também nos diz em Mateus 11, 28, é que nós fomos chamados, queridos, das inquietações do mundo para a paz de Cristo. Outrora nós vivíamos uma vida totalmente inquieta, sem rumo, sem direção. Outrora nós não tínhamos nenhuma perspectiva de vida, de futuro. Vivíamos como meninos agitados de um lado e para o outro, como o apóstolo Paulo diz. Mas fomos chamados desta inquietação para ter paz. Hoje nós podemos ter paz, a paz de Cristo, que excede todo entendimento. É uma paz, querido, duradoura. É uma paz que você coloca a sua cabeça no travesseiro e você consegue dormir tranquilamente, porque você está em Cristo. Muitas pessoas, queridos, vivem uma vida totalmente perturbada, vivem uma vida inquieta, vivem uma vida sem paz, porque não conhecem a Jesus, porque não permitiu ainda que este Cristo maravilhoso habite dentro do seu coração. Mas a partir do momento que nós fomos chamados, escolhidos por Deus, e o Espírito Santo passou a habitar dentro do nosso coração, nós podemos viver uma vida tranquila, de paz. E viver uma vida de paz, querido, não quer dizer que nós não teremos lutas, não quer dizer que nós não sofreremos perseguições, dificuldades e aflições. Pelo contrário, a própria palavra do Senhor diz: olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo.
O interessante, queridos, que antes de conhecermos a Cristo, antes de termos uma vida com Cristo, quando nós passamos por dificuldades em nossa vida, ou vivenciamos circunstâncias adversas, muitas vezes nós não sabíamos o que fazer. Mas hoje, com Cristo em nossa vida, quando nós enfrentamos as lutas, nós temos um porto seguro, nós sabemos em quem nós nos refugiamos, nós temos a certeza de que a tempestade vai passar, nós temos a certeza de que o nosso barco está navegando e Jesus é o capitão, e não importa as ondas, não importa as tempestades, Cristo estará na direção da minha e da sua vida. Existe uma canção antiga que diz assim: esta paz que sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Esta paz que sinto em minha alma, é porque eu sirvo ao Senhor. E o coro diz assim: não olho mais as circunstâncias, não, olho o seu amor, não me guio por vista, alegre sou. Não olho mais as circunstâncias, não, olho o seu amor, não me guio por vista, alegre sou. A paz do Senhor é que faz isso. Não vivo de acordo com a circunstância, eu vivo pela fé, pois o justo viverá pela fé. Amém? As inquietações deste mundo não têm mais domínio sobre nós. As inquietações deste mundo vêm, tentam nos abater, mas nós temos paz, a paz de Cristo. Amém, querido? Você pode dizer: eu tenho paz? Eu estou em Cristo. Amados, outra coisa que a palavra do Senhor nos diz lá em 1 João 3,14, é que nós fomos chamados da morte para a vida. Amém? Nós somos chamados da morte para a vida. E você pode falar: não, eu estava bem vivo. Não, você estava morto. Não, pastor, eu estou vivo. Tá, mas você estava morto espiritualmente. E o Senhor te chamou da morte para a vida. Por isso é interessante, queridos, nós compreendemos que tudo que nós somos, tudo que nós temos hoje, tudo que nós possuímos, ou alcançamos, ou recebemos, é pela graça de Deus. Se somos algo hoje, é porque Cristo me amou, porque Cristo me salvou e me tirou da morte para a vida. A palavra de Deus diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. A palavra de Deus nos diz que nós estávamos sepultados no pecado, mortos. E eu te pergunto: morto tem condição de fazer alguma coisa? Quem está morto faz alguma coisa? Morto não faz nada. Está ali inerte, sem condição. Mas algo aconteceu de extraordinário, algo aconteceu de único. O Senhor estendeu a sua mão para mim, para você, e disse: venha, viva, haja vida. E nós fomos então ressurretos em Cristo. Deixamos de viver uma morte espiritual e hoje vivemos uma vida nova em Cristo Jesus. Uma vida que Cristo falou: olha, eu vos darei uma vida, e vida em abundância. Então, queridos, nós somos chamados para ter vida em Cristo Jesus. Saímos da morte espiritual para a vida. E isso é algo muito importante que nós não podemos esquecer. Muitos cristãos vivem como se estivesse morto. Muitos cristãos vivem se estivesse ainda inerte. Não, quem tem vida em Cristo tem sonhos, tem projetos, tem visão.
enxerga o amanhã. Quem está vivo tem a certeza de que a nossa esperança está em Cristo e que não importa o que você possa enfrentar, você pode crer no amanhã, porque Ele vive, você pode crer no amanhã. E se hoje você fechar os seus olhos desta terra, você não estará morto, você viverá a nova vida em Cristo Jesus. Amém, queridos? Então, aqui o apóstolo Paulo, nesse versículo de número 13, está querendo dizer tudo isso para as nossas vidas. Está querendo dizer, olha, você foi chamado das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, das inquietações deste mundo para a paz, da morte para a vida. Nós fomos chamados, queridos, para a comunhão com Cristo. Amém? Você pode ter comunhão com Cristo. Ah, pastor, como eu tenho comunhão com Cristo? Através da oração, através da leitura da palavra, através da busca do conhecimento de Deus. É assim que você tem comunhão com Cristo. Hoje existe uma ferramenta que Ele nos deixou para que pudéssemos ter essa comunhão, e essa ferramenta chama-se oração. E a oração, queridos, é algo interessante, porque ela não é uma mão de via única, ela é uma mão dupla. Você ora e Deus te responde. Você fala com Ele e Deus fala com você. Então, queridos, Deus te chamou das trevas para a luz, para ter comunhão com Ele. E isso é especial. Porque as pessoas hoje, elas vivem como se não tivessem um Deus sobre suas vidas. As pessoas hoje vivem uma vida como se não tivesse ninguém superior a elas. Nós temos um Deus poderoso, um Deus maravilhoso, um Deus que é soberano, que é tremendo e que nos ama e que olha por nós e que ouve quando nós oramos. Muitas pessoas têm uma visão de Deus como se fosse um velho com a barba grande em cima da nuvem ali, pronto para atacar um raio em cima da cabeça daquele que é. Essa é a visão de muitas vezes nós temos de Deus, que Ele está só esperando a oportunidade, o primeiro erro, para acabar com a nossa vida. Muitas pessoas pensam em Deus assim. Deus, Ele é justiça, sim, mas Ele é amor, Ele é bondade, Ele é ternura. E nunca Ele rejeitará um coração contrito e quebrantado. Mesmo Davi, que errou, que pecou, que adulterou, que praticou coisas terríveis, que mandou matar pessoas para se beneficiar, mesmo assim, com todos esses erros, com o arrependimento do coração de Davi, com o coração quebrantado e contrito, o Senhor o chamou de amigo de Deus. Então, queridos, o Senhor quer ter esta comunhão. Ele te chamou, Ele te tirou das trevas para a luz, Ele te fez um homem, uma mulher nova, para que você pudesse ter comunhão com Ele. E o mais importante de tudo, nada, presta bastante atenção nisso que eu vou te falar, meu querido. Nada que você possa alcançar ou almejar nesta terra é comparável com aquilo que o Senhor tem preparado para nós nas mansões celestiais. Nada. Você pode pensar em tudo de muito bom e maravilhoso. Você pode pensar em alcançar muitas coisas boas nesta terra, mas nada é melhor do que estar com Ele no céu. E Ele te salvou, querido. Ele tirou você da condenação eterna para te dar a vida eterna. Esta é a certeza que faz com que o nosso coração arda de alegria, porque não importa se eu tiver uma vida
triste nessa terra, se eu tiver uma vida simples, ou uma vida de abundâncias, de riquezas, não importa, o importante é o que eu terei lá no céu. Nada aqui é melhor do que aquilo que está preparado para mim e para você. Amém? Então esta é a certeza que temos, e é para isso que o Senhor nos chamou, para uma glória eterna. Amados, tudo isso o apóstolo Paulo está querendo dizer para nós nesse pequeno versículo. Tudo isso ele está dizendo entre linhas para nós. Você foi chamado à liberdade. Mas não use desta liberdade para libertinagem, porque algo maravilhoso aconteceu na sua vida, e isso que aconteceu é muito maior do que qualquer coisa que possa acontecer nesta terra. Que Deus, queridos, nos abençoe nessa noite, e que possamos entender a seriedade desta palavra, que possamos entender que o Senhor é muito maior e muito melhor do que qualquer coisa que você possa alcançar, obter ou possuir. Ele é melhor, Ele é o melhor tesouro que nós temos, Ele é a nossa herança, Ele é a nossa salvação. Amém? Vamos nos colocar de pé. Feche seus olhos, vamos orar a Deus. Pai, nós ouvimos a Tua palavra e agradecemos ao Senhor porque o Senhor nos chamou. Agradecemos ao Senhor porque o Senhor nos deu a oportunidade de sermos feitos filhos de Deus. Nós estávamos perdidos, andávamos sem rumo, sem direção, mas o Senhor estendeu a sua mão para nós. O Senhor nos escolheu, o Senhor nos elegeu, o Senhor nos tirou das trevas para a luz, e nós somos gratos ao Senhor. E seremos eternamente gratos ao Senhor, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias têm se renovado a cada vida, a cada dia. Sabemos, Pai, que esse ano está se findando. Esta é a última quinta-feira de 2019 e o nosso coração é grato, mesmo em meio às lutas, às tempestades, às adversidades que vivemos neste ano. Nós somos gratos ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, e por isso podemos dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado pelo teu chamado, obrigado pela tua graça que foi estendida, e que, Senhor, no ano que vem, logo mais em 2020, possamos experimentar as grandezas do Senhor para a nossa vida. Muito obrigado por tudo, continue conosco, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos.